Salve, salve galera! Hoje vamos trazer um vídeo bem legal aqui para vocês. Eu gostaria de fazer uma análise do meu elenco dentro do eFootball 2025, dos jogadores que eu possuo, enfim, vamos falar aí das boxes que eu tive a oportunidade de adquirir desde que eu comecei a jogar este joguinho. E vamos falar aqui um pouquinho dos jogadores, vamos falar também um pouco dos players que eu tenho usado desde então, aqueles que estão mais frequentes aí no nosso time, aqueles jogadores que com certeza marcaram época. Beleza, galera? Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, dê uma forcinha pra gente. Beleza? Bom, galera, o seguinte, temos aqui alguns jogadores, alguns de cunho épico, outros nem tanto. Enfim, não vou abordar jogador por jogador, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas eu vou começar aqui desde o início e aí depois eu vou passar para o esquema, para os jogadores que são titulares, os reservas, enfim, para poder dissertar melhor aí para vocês. Cara, a primeira box que eu investi no eFootball foi essa box aqui do Peter Schmeichel, que veio com o Cannavaro e o Philipp Lahm. Inclusive, neste mês de outubro completou um ano aí, cara, que eu comecei a investir no game. Já tem um tempo aí que eu não trago nenhum jogador, enfim, vamos ver mais pra frente os jogadores que virão, mas no momento eu quero abordar mais esses jogadores que eu tenho no elenco e falar um pouco pra vocês aí quais são os jogadores que eu uso até hoje, aqueles que eu não tenho usado nem tanto. E essa aqui foi a primeira box. E também temos o Anthony Griezmann, que veio naquela box ano passado paga. Se eu não me engano foi, acho que era 1.500, 1.800 moedas, se eu não estiver enganado. E esse jogador ajudou muito a gente, cara. É ótimo jogador, infiltração. Se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro 105 de overall do eFootball. Posso estar errado aí, vocês me corrijam por favor. Mas se eu não me engano, ele foi o primeiro. Ajudou pra caramba. Esse Lee Dixon aqui, eu ganhei ele grátis. Foi naquela box na virada do eFootball 2024 pro 25 também. Fizemos aí, se eu não me engano, acho que foram 1.300 partidas, cara. Se eu não tiver enganado, um jogador aí que ajudou a gente demais, muito mesmo. Mas enfim, com o tempo eu fui investindo em algumas boxes, trouxe essa box aqui do Schmeichel, também a box de melhores jogadores do mundo do ano passado. Essa aqui pra mim, cara, até hoje foi uma das melhores boxes que vieram dentro do eFootball. Aproveitamos muito ela, com certeza. Rodri, orquestrador, ajudou a gente pra caramba, cara. Também aí devo ter umas 1.500 partidas com esse Rodri, ajudou muito a gente. O Bellingham eu ainda aproveito até hoje. O Vini Júnior não tenho utilizado tanto, mas também é uma grande ficha, grande jogador também. E também temos aqui o Johan Cruyff, Totti e Stoichkov. Essa box é muito forte também. Esse Johan Cruyff, cara, ele deve ser aí o melhor atacante pivô do jogo ao lado do Gullit, que veio recentemente. Provavelmente o Gullit aí pode ser o primeiro, mas assim, cara, esse Cruyff é assim, sensacional. Depois dele eu tive a oportunidade de adquirir o Eric Cantona e o Pelé, que é uma carta sensacional, mas ninguém tirou ele do time titular, cara. É impressionante que esse jogador joga. E também temos aqui o Francesco Totti também, porra, sensacional. Armador criativo, joga muito, nós aproveitamos ele até hoje. O Stoichkov eu não tenho aproveitado tanto, cara, mas é mais porque eu tenho outros jogadores ali mais fortes à disposição, mas não se engane, cara. Se você tem esse Stoichkov, você tá bem servido no ataque, porque ele é sensacional. E também temos essa box, temos aqui a box do Gullit, o Raikkonen, Van Basten, temos também do Messi, Neymar e Luiz Soares. Eu também tive a oportunidade aqui de ter o Lothar Matthäus, Ambrosini, Rummenigge. Tem ótimos jogadores aqui, cara, jogadores que aproveitamos bastante. Temos o Andrei Shevchenko, que é um monstro, joga muito. O Gareth Bale, que titular demais no nosso time, cara, incontestável. Temos o Kaká, que joga muito bem. Temos aqui Maldini, Lilian Thuram, Platini. Temos aqui jogadores do Campeonato Brasileiro. E é isso, galera. Vamos abordar um pouquinho mais agora em caráter do time titular. Temos aqui também o Uri Hones, temos o Buffon, o Beckenbauer, Pelé e o homem, né? Cristiano Ronaldo. Temos também o Diego Forlan, que conseguimos contratar de forma gratuita recentemente. Vamos abordar aqui um pouquinho desses jogadores e mostrar para vocês quais são aí os players que eu venho usado desde então. E galera, esse aqui é meu time titular. Posso dizer para vocês assim,
Estou satisfeito com esse time? Sim, estou satisfeito. Acredito que eu deva fazer alguma alteração mais pra frente. Eu tenho voltado aí os meus olhos para o meio campo ali, principalmente no setor de defesa. Cara, o Seedorf é um meia versátil espetacular, para mim o melhor meia versátil do game, o Beckenbauer também, mas eu acredito que eu não tenho assim um jogador de ofício para defender, sabe? Por exemplo, o Beckenbauer ele é um orquestrador. O orquestrador defende, com certeza, mas por exemplo, ele não é um primeiro volante e nem um destruidor. Ah, DMS, então quer dizer que o orquestrador não serve para defender? Não, com certeza serve muito. O Beckenbauer ajudou a gente pra caramba, como também o Rodri. Mas eu tenho pensado em investir num jogador destruidor e também num primeiro volante. Inclusive agora domingo tá vindo aí o Yaya Touré, que deve ser muito bom, provavelmente aí deve virar meta no eFootball, se já não é, né? Mas enfim, isso aí a gente deixa para outro conteúdo. Mas assim, cara, falando em termos gerais, é um time muito competitivo, sempre tem a oportunidade de subir para a primeira divisão com esse time, é muito bom. Temos também aqui o banco de reservas que a gente vai abordar já já. Bom, cara, o Buffon eu tive a oportunidade de pegar junto com a box do Beckenbauer, é excelente goleiro. Eu já tinha o Peter Schmeichel também, que já é sensacional, né? Muita gente acha que ele é o melhor goleiro do jogo. Eu tive a oportunidade de testar esses dois goleiros e assim, cara, eles são praticamente do mesmo nível. Eu colocaria esse Buffon um pouquinho à frente, mas assim, eu acredito que é mais o lance mesmo de você jogar, sabe? Olhando por fora, provavelmente a gente não deve perceber muita diferença. Mas enfim, eu decidi colocar aqui o Buffon como titular do meu time. Agarra muito, joga muito, mas também toma uns gols muito bestas. Enfim, cara, o futebol ele não é tão coerente como vocês sabem. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Mas é isso, cara, é um grande goleiro aí, nos ajuda muito, fecha bastante o gol quando preciso. E, cara, aqui eu tenho um jogador que pra mim é sensacional, cara. Porra, Philipp Lahm. Ele é o melhor lateral ofensivo do game, cruzamento seco, olha o tanto de partida que temos aqui com ele. 1321 jogos, era pra ter mais, cara. Ele chegou a ficar no banco de reservas e às vezes até no não relacionados, porque por um bom tempo eu não conseguia jogar com lateral ofensivo no jogo, né? Eu não vou dizer que era um defeito, assim, vou dizer que era um problema, sabe? A gente sabe que o meta hoje, bem dizer, é jogar com lateral defensivo mesmo, mas eu prefiro jogar com ofensivo porque dá muito suporte pro ataque, ainda mais sendo o Philipp Lahm ali, cara. É muito driblador, joga demais, olha o tanto de assistência que ele tem, cara, são 306 assistências. É muito bom, joga muito no nosso time, é insubstituível, cara, é aquele jogador que eu não vejo sair do time, assim, em nenhuma circunstância, joga demais. E é isso, Philipp Lahm também aí, ótimo jogador. E, pô, esse Frank Rijkaard também é muito bom, defensor criativo. Eu acho curioso porque, assim, se formos analisar por ficha, cara, o Maldini tem uma ficha até que superior ao Frank Rijkaard, mas, cara, a gameplay que ele tem é absurda, é um negócio muito louco. Ele poderia jogar até de MLG aqui, facilmente, né, você colocando ali algumas instruções. Mas, cara, ele na zaga é sensacional, joga muito ali, distribui as jogadas, defende muito bem também. É insubstituível, cara, você tem um defensor criativo aí pra vida toda, é muito bom. E também temos aqui Alessandro Nesta, que é um monstro, é meta do jogo também, 105 de overall. Veio aí um Alessandro Nesta recentemente, né, nessa nova leva de jogadores de futebol 2026, mas cara, eu não tinha que me preocupar em substituir, porque esse aqui é sensacional. Joga muito, defende demais e, cara, sai bem pro jogo, tem até uns passes bem legais, pode ver que ele tem um passe rasteiro ali, passe alto até que interessante para um zagueiro. É muito bom, insubstituível no time, cara. Esse cara aqui não sai, pelo menos assim, vendo o cenário do jogo de agora, não tem por que tirar ou substituir. O cara joga demais, é muito bom. Nesta é monstro. E, porra, Lilian Thuram dispensa comentários, cara. Esse cara é sensacional. Ele é lateral defensivo, mas dá pra usar ele como zagueiro também. E fiz aqui uma ficha equilibrada, né, pra um jogador do campo de defesa. E, meu, joga muito. Tanto que ele ajuda a gente, é incrível, sai muito bem pra bola, corre demais, cara. Porra, a velocidade desse cara é absurda. Sensacional, joga muito. Então, pra vocês verem, a gente tem uma zaga muito forte, cara. Muito sólida. Eu não vejo motivos pra mexer nessa zaga, de verdade. Sei lá, só se eu desse a sorte de tirar algum jogador num giro aí de 100 moedas ou num giro grátis, que nunca ocorreu pra mim, sendo bem sincero, e viesse um monstro, mas cara, não tem assim, porque a gente tá muito bem servido
no setor defensivo. E claro, se eventualmente eu quiser jogar aqui de uma forma mais defensiva, eu posso colocar aqui o Maldini, passar o Thuram para lateral direito. A gente vai ter uma zaga sólida, cara. Isso aqui é impressionante, é de outro mundo mesmo. E assim a gente vai seguir, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Estamos aí bem servidos no nosso time, no sistema defensivo. Bom, cara, então, vamos aqui então para os volantes que a gente tinha comentado agora há pouco. Antes de tudo, são dois volantes espetaculares. Esse Seedorf, cara, é insano, joga muito. Poderia ficar aqui um vídeo inteiro falando só dele. É sensacional, ajuda a gente demais. E também Franz Beckenbauer, que é estreador, defende pra caramba também. São ótimos jogadores, não tem nenhum problema com eles. O que eu tenho pensado é trazer jogadores mais de ofício para defender. Eu julgo que primeiro volante e destruidor podem fazer essa função um pouco melhor. Ah, tem uma diferença gigantesca? Acredito que não, entendeu? Talvez valha investimento? Provavelmente não também. É uma coisa que eu tenho avaliado bastante, estudado bastante. Mas eu posso falar que esses dois jogadores dão conta muito bem do recado. Joga demais, cara. Porra, o Beckenbauer aqui defende muito. É um jogador que eu penso que é insubstituível. E o Seedorf também, cara. Joga demais, apoia tanto na defesa quanto no ataque também, cara. Faz gols, é incrível, assim. Um jogador sensacional. Por ser um meia versátil, ele defende e ele ataca também. Então, assim, em eventuais contra-ataques ali, o meio-campo pode estar um pouquinho desguarnecido. Então, assim, se você tem um meia versátil ou até o próprio Seedorf, é legal você jogar ele até com uma instrução para não deixar que ele avance muito. Mas no meu caso, eu deixo ele soltinho, cara, porque ele ajuda muito bem no ataque, é muito bom. Cara, Gullit é chover no molhado, não tem muito o que falar. Deve ser aí a carta mais apelona do game. O gameplay do Gullit é um negócio insano, cara. Chega a ser atemporal o que ele joga. Esse Gullit nunca saiu do time. Ele tem aqui 1703 partidas. Esse Gullit infiltração. Nossa, joga muito, é muito bom. Defende, ataca, se quiser colocar ele como volante, MLG, meio campista, quebra um galho também como centroavante. É sensacional, cara. Sensacional, joga muito. É um jogador que é insubstituível, cara. Esse aqui não sai do time de jeito nenhum. De jeito nenhum, assim. Jogador que nos ajuda de uma forma estrondosa. Então, assim, eu lembro que quando apareceu a box dele, não pensei duas vezes. Era um jogador que eu precisava ter no time. E assim ele se mostrou. É muito bom, muito forte realmente. Vamos aqui então para o ataque. Eu jogo com 3 atacantes, 2 jogadores aqui de SA e um centroavante. Cara, Gareth Bale, 107 de overall. Esse jogador é absurdo. Olha a velocidade, aceleração, equilíbrio, contato físico, tem finalização excelente também. Drible. Esse cara aqui, ele é um tanque. Ele é um tanque. Eu tive a chance de pegar ele na primeira vez que ele veio naquela box, acho que era de 250 jogadores, alguma coisa assim do tipo. Eu posso te falar que foi uma operação trazer ele, mas deu certo no final. Nos ajudou demais, cara. Muito, muito bom. Também, cara, um jogador que dificilmente sai do time. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um Messi Blitzscaler que a gente vai falar daqui a pouco. E ele botou o Messi no banco, cara. Simplesmente assim. O Messi senta sempre também no segundo tempo e tal, né? São grandes jogadores. Mas... enfim, cara, Bale é insubstituível pra mim. E claro que não poderia faltar o homem, a máquina, Cristiano Ronaldo, reeditando ali, né, parceria nos tempos de Real Madrid. Olha os números desse jogador, cara, 308 jogos e 290 gols. Esse cara é uma máquina de fazer gols. Joga muito, ainda que uns tempos atrás ele tinha mais gols do que jogos, cara. Mas ainda assim rende muito, joga demais. É sensacional, bullet header, tem também finalização fenomenal, cara, é sensacional, joga demais, muito, muito, muito. Foi uma das grandes aquisições que eu fiz, cara, com certeza, Cristiano Ronaldo joga demais. E também temos Johan Cruyff, que falamos agora no início do vídeo, sem comentários, o que esse cara joga, olha quem que ele deixou no banco, cara, simplesmente Pelé e Eric Cantona, que eu aproveito também, esses jogadores sempre entram ali no segundo tempo, mas o Cruyff é atemporal. O que esse cara joga, eu lembro dos primeiros jogos quando eu contratei ele, o cara tava fazendo miséria, miséria mesmo. Nos ajuda muito, pega a bola ali no meio campo, distribui jogada, sabe, faz pivô, uma finalização monstruosa, corre demais, porra. É uma carta que, sério, se eventualmente retornar e que deve retornar um Cruyff na versão de atacante pivô, eu não pensaria duas vezes em pegar, cara. Porque esse cara aqui
É sensacional, é insano o que ele joga. E é isso, galera. Esse é o time titular. São ótimos jogadores ali, cara. Eu julgo que são os melhores jogadores que eu tenho no meu plantel. E eles são os titulares. Vamos falar aqui um pouquinho do banco de reservas. Temos o Paolo Maldini, que eu acabei de comentar para vocês, que poderia ser facilmente titular. Ele não tem entrado tanto, muito porque ali no sistema defensivo eu praticamente não faço substituições. Pode ser alguma circunstância ali, talvez eu queira fechar um pouquinho mais a casinha, eu posso colocar ele ali no lugar do Felipe Lan, ou sei lá, algum jogador expulso, mas assim, eu deixo ele no banco porque sempre pode ter alguma situação que vamos precisar dele. E Maldini, a gente sabe que é o jogador, um dos queridinhos aí do eFootball. E essa carta aqui é insana, cara. Essa ficha dele é sensacional e nos ajuda demais. Temos aqui Lothar Matthäus. Ele poderia ser titular fácil, cara. Sério, se eu colocasse ele aqui no lugar do Seedorf, normal, sem nenhum problema. Eu escolhi o Seedorf ali por questões muito específicas, mas são dois jogadores do mesmo nível. Meia versátil também, joga demais. É muito bom, tem uma gameplay incrível e com certeza é aproveitado sempre. Temos o Jude Bellingham, que também é meia versátil. Eu costumo colocar ele ali em algumas situações que eu preciso vencer a partida, talvez ali eu esteja empatando, um adversário mais complicado. Então eu gosto de colocar ele porque ele é um meia versátil, um jogador que ajuda na defesa, mas ele vai ter ali um ímpeto maior no ataque do que o Lothar Matthäus, por exemplo. Então é muito nessas circunstâncias que eu gosto de usar o Bellingham. E sensacional, cara. A gameplay dele é insana, também é meta do game, posso te falar pra vocês com certeza. Também é um jogador que eu sempre aproveitei e joga demais. Temos também o Uli Hoeneß, que também é meta do jogo. Jogador de infiltração, o cara é um trem mesmo, né? Contato físico ali dele é animal, corre demais, dribla muito bem, tem uma ótima finalização. É diferenciado, cara. Ele chegou a ser titular por um bom tempo aí do time, mas depois de eu ter feito alguns certos ajustes, eu percebi que provavelmente ele ter só um jogador de infiltração, que é o Gullit, seria mais coerente. Mas ele também entra sempre, cara, no segundo tempo ali. Jogador muito bom, nos ajuda demais. Temos também aqui Kaká, ótimo jogador, cara, muito bom. Costumo colocar o Kaká ali em algumas circunstâncias onde a gente está vencendo a partida. Ele é um jogador que sempre volta para marcar, cara. Claro, né? Não é um jogador de ímpeto defensivo nem nada, mas ainda assim ele consegue ali tirar algumas bolas, ali tentar armar alguma jogada. Gosto muito. Francesco Totti, excelente, cara. Excelente. Joga demais. Finalizador nato. Também costumo colocar em algumas situações parecidas com a do Kaká, mas também, assim como eu faço com o Bellingham, costumo colocar em algumas partidas na qual eu preciso fazer um gol ali, vencer. Joga muito, muito mesmo. Bom, Lionel Messi, que eu comentei agora há pouco com vocês, Blitzkrieg 107, pega ali 108 de overall, nessa ficha que eu fiz pra ele, que pega 107 ali, já tá bem legalzinho. E, cara, ajuda a gente demais, sempre decide partidas, às vezes ali pro segundo tempo, um jogo que tá difícil, um jogo que tá perdendo, ele faz o gol de empate, vira, o cara tem um chute bugadíssimo, joga muito. É a melhor versão do Messi, com certeza, é uma das melhores cartas do eFootball, cara, pra mim. Sem dúvida ali, posso colocar até num top 10 ali das melhores fichas dentro do jogo. Cara, é insano, joga demais. Temos o Kylian Mbappé também, Blitzkrieg, jogador artilheiro, também é muito bom, cara. O Mbappé dispensa comentários, o cara tem uma gameplay que é fora do sério. Qualquer versão do Mbappé é chata. Tem aquela versão que a gente chama carinhosamente de Mbappé da prefeitura, que é aquele pack da França que veio. O cara é muito bom, é chato, faz gol. Esses dias eu tava jogando uma partida e o cara tinha ele no ataque, o cara acabou com o nosso time, cara. A gente fica muito puto, mas assim, o pessoal fala que ela puxa handicap. Isso eu não posso falar, mas eu posso dizer que qualquer versão do Mbappé dá trabalho. É muito louco, cara, é absurdo mesmo. Ótimo jogador. E, deixa eu ver aqui. Legal. Cara, Karl-Heinz Rummenigge é um dos melhores atacantes do eFootball. Gameplay 10, absurda, meta do jogo. Eu lembro que eu não tinha nenhuma versão do Rummenigge, cara. E aí na época ele veio nessa box do Lothar Matthäus com o Oliver Kahn. E eu não tinha muitas moedas, né? Eu poderia dar ali talvez uns 3 ou 4 giros de 900. E eu dei muita sorte, cara, que ele veio. Muita sorte mesmo. Nos ajuda demais. Poderia ser titular aqui, cara, facilmente. Muito fácil.
sem nenhum problema, ainda mais nessa atualização onde o jogo tem voltado mais para o foco de velocidade. Você tem um jogador que tem 100 de velocidade, pode ter certeza que ajuda muito. Sem contar controle de bola, finalização desse cara, aceleração, o cara é um jogador mega completo, sem comentários, é muito bom. Rummenigge, cara, é o Rumi, é o homem. Shevchenko não fica atrás. Eu colocaria ali Shevchenko um pouquinho atrás só do Rummenigge, na minha opinião. Aí o pessoal que gosta de Shevchenko, quiser discordar, deixa aí nos comentários. Cara, o Shevchenko é monstro. Nossa, joga demais. E curioso que ele ficou muito tempo nos não relacionados, cara. Eu não sei, de início eu não gostei muito da gameplay dele, mas com o tempo eu fui me acostumando ali, fui fazendo uma ficha mais equilibrada pra ele. E hoje, cara, ele ajuda a gente muito. Entra sempre que possível, faz jogos, cara. Esses dias eu tava perdendo uma partida de 2-0, cara, e eu coloquei no segundo tempo, ele fez os 3 gols, cara. Insano, assim, insano. Joga muito e com certeza marca presença aqui no nosso time. E temos o homem, o rei, Pelé, atacante pivô. Primeira versão do Pelé dentro do eFootball, não poderíamos deixar essa oportunidade passar. Eu coloco ele também para jogar no segundo tempo ali, em muitas circunstâncias, ajuda a gente demais. Eu tenho visto o pessoal falar que nessa atualização de Futebol 2026 ele tá insano, e deve estar mesmo. É muito bom, cara. Joga demais, com certeza ajuda a gente muito. E para fechar temos o Eric Cantona. Confesso para vocês que não esperava nada desse jogador. Eu lembro que na época eu tava tentando buscar o Michel Platini, inclusive tem esse vídeo aqui no canal. E, cara, ele veio no primeiro giro, foi loucura. Não achei que iria utilizar, mas é impressionante o que esse cara joga. É muito louco, cara. O tanto de partidas que ele ganhou pra gente é incrível. Pra você ver que a gameplay também conta muito, cara. O pessoal se apega demais na ficha, se apega muito no overall, mas, cara, presta atenção na gameplay e na jogabilidade do jogador, que faz muita diferença. Esse é um caso do Cantona, com certeza. É ótimo jogador. E é isso, galera. Esse é o time aqui que eu uso, né? Enfim, vou dar uma leve... Só saiu aqui. Vou dar uma leve passadinha nos não relacionados, né? Não vou ficar entrando aqui em mérito porque tem muita carta. Só vou marcar aqui, só pra gente ter aqui um filtro mais bonitinho. Deixar só os jogadores épicos e showtime pra passar rapidinho pra vocês. Temos aqui uns jogadores, né? Tem o Brazão da seleção, enfim. Lohri, o Schmeichel, que, nossa, ajudou a gente demais. Monstro de goleiro. Poderia ser titular sem nenhum problema. Temos aqui alguns jogadores. Temos o Rudiger, cara. Cara, é muito curioso, porque assim, eu consegui contratar o Rudiger e ele seria titular absoluto do time. Mas, cara, logo em seguida veio o Nesta. A gente conseguiu adquirir. Foi sensacional. Acabou que ele não jogou tantas partidas, mas, cara, pode ser titular também sem nenhum problema. Joga demais. Temos o Fábio Cannavaro, que nos ajudou muito, o próprio Lee Dixon. O Pirlo eu nunca usei muito, sendo bem sincero, mas também é ótimo jogador. O que mais? Temos o Rode, que foi monstro, cara, no nosso sistema defensivo por muito, muito tempo. Temos aqui também o Michel Platini. Cara, o Platini tá não relacionado, é loucura que esse cara joga. Joga demais, enfim, vira e mexe eu coloco ele no banco de reservas, mas cara, joga muito, poderia ser titular de qualquer time sem nenhum problema. Temos também aqui o Neymar Júnior, que nos ajudou pra caramba. Temos jogadores do Campeonato Brasileiro, temos o Yuri Alberto, o Igor Jesus. Esse Davi Villa, que tivemos a chance de ganhar numa box grátis. Contratamos o Michael Owen também. Stoichkov, que é ótimo atacante. Temos o Van Basten, que eu acabei não utilizando tanto, mas é muito bom jogador. E, cara, acho que um dos jogadores mais injustiçados do nosso time, eu acho que foi o Luis Soares, cara. Eu lembro que ele foi titular, assim, por um bom tempo, fazedor de gols, cara. Vamos ver aqui os números dele. 424 jogos, 142 gols, é uma média legal até. Mas aí, cara, veio alguns jogadores depois, e aí não teve como, cara. Ele joga muito, mas pelo plantel que a gente tem no momento, ele realmente não tem espaço. São ótimos jogadores. Mas é isso, galera. Eu quis trazer esse vídeo para vocês, mostrando aqui um pouco do meu time. Analisando hoje, assim, né, com o tempo passando. É claro que teve alguns jogadores que eu acho que eu não buscaria hoje. Teve uma box ou outra ali que eu vejo que hoje não fez muita diferença. Então, assim, a gente vai aprendendo aí com algumas circunstâncias. Mas, cara, acho que é normal, faz parte, né? Depois de muito tempo é mais claro a gente observar certas situações. Mas, cara, esse aqui é meu time, nos ajuda bastante. E mais pra frente aí, talvez eu possa trazer algum primeiro volante, distribuidor, vamos ver aí como o jogo se comporta. Mas é isso, galera. Espero aí que o vídeo tenha sido bacana pra vocês. Se inscreva aí no canal,
ative as notificações, vamos seguir aí com o YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Tô devendo live pra vocês, cara, mas logo logo vai sair, prometo. E é isso, galera. Valeu aí, muito obrigado. Bom final de semana e até a próxima, galera. Valeu.